Isso aqui não é só um livro. A gente brinca, nós autores do livro, a gente brinca que é uma mentoria em mãos. Você quer mudar o jogo da sua comunicação? Leia em 25 dias, um capítulo por dia, e você vai dar um up na sua comunicação. Não vou falar que se você vai transformar, vai virar um orador, não é isso, porque tudo é treino. Sim. Mas você já vai abrir a sua mente para uma comunicação melhor e mais intencional. Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast da Esplanada Comunicação. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios a Denise Marges, que é minha amiga, jornalista. Ela trabalha com comunicação há mais de 19 anos e hoje ela veio aqui para falar da participação dela no livro. O nome do livro é Comunicação e Oratória na Prática, onde ela tem um capítulo especial e ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Denise, bem-vinda ao nosso podcast. Eu fiz uma breve apresentação, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória, sobre sua carreira. Primeiramente, Sueli, é um prazer estar aqui no seu programa. Esplanada Comunicação, uma agência que você, fundou esse ano de 2025. Sim. É isso mesmo? Foi esse ano, né? Esse ano. E o bichinho da comunicação te picou. E aí você está aí nessa seara. Eu fico muito feliz. E eu vou te dizer que a minha fonte de inspiração na comunicação sempre foi seu trabalho. Ai, Denise. Obrigada. Sempre foi um trabalho que sempre foi bem feito, sempre foi bonito, sempre foi profissional. Então, com certeza, minha maior inspiração na comunicação. Olha, rasgação de seda aqui, gente. Que delícia. É muito bom estar aqui e ver que a gente pode inspirar outras pessoas. E eu acho que comunicação é sobre isso. É sobre inspirar, levar as pessoas a evoluírem na caminhada da comunicação. A gente se comunica desde a hora que a gente nasce. De diversas formas diferentes. Quando a gente nasce é não verbal, que a gente se comunica, e tão importante como a comunicação verbal, a não verbal também, são os primeiros passos na comunicação. E quando a gente fala de comunicação, eu vejo a transformação que a comunicação fez na minha vida muito antes de eu seguir a carreira de jornalista e trabalhar com comunicação. Lá no comecinho da minha história, eu, uma menina muito tímida, do interior. Conheci essa menina. Conheceu? A gente tem uma história longa, né? A gente tem uma Sueli, a gente estudou na 5ª série juntas. Foi. Quando eu me mudei do interior do Paraná para o interior aqui da região do DF. Sim. E nós estudamos na 5ª série e foi um ano de muitas transformações aquele também. Logo na minha tenra idade, eu, que era uma menina que se escondia atrás da mãe quando as visitas chegavam em casa, porque era, do interior, tímida que só, eu percebi muito cedo que a voz poderia ser a estrada para eu conquistar os meus sonhos. E um dos sonhos era sair da roça. Sim. Um dos sonhos era ir para a cidade grande, me formar, estudar. E falando em inspiração, o que me inspirava naquela época? Os programas, infantis de televisão que a gente assistia, não tinha internet, tinha televisão. Eu estudava à tarde, então eu passava a manhã assistindo televisão, além das tarefas da escola. E eu me inspirava por aquilo. Programa Silvio Santos, programa da Angélica, da Xuxa. Quem nunca, dançou lá imitando as Paquitas. Ainda mais você, que já era parecida com as Paquitas da Xuxa. Então, eu sonhava além do que a vida no interior me apresentava. E eu queria mais. Então, hoje, meus pais continuam morando no interior, amo visitá-los, mas eu sei que o meu lugar nunca foi ficar lá. Então, eu era muito tímida, não falava, muitas vezes só observava, e eu vi que eu precisava falar. E eu não precisa, quando você fala assim, passei a falar mais, não subi num palco e virei a estrela como a Xuxa. Não. Mas falar quando importa, quando é preciso, quando você é desafiado. Então ali, eu acho que quando eu comecei a me colocar à disposição, os desafios começaram a pintar. Uma apresentação de um trabalho, uma apresentação de uma peça teatral. Eu lembro da primeira peça que eu fiz na escola. Foi aqui no PADEF, inclusive, na escola, que eu fiz uma peça e eu era uma condessa.
Gente, foi muito legal, porque eu não fazia a mínima ideia de como que eu ia fazer. Eu tinha só as inspirações da televisão. Como você se sentiu quando você subiu no palco representando a Condessa? Qual era o sentimento? Eu senti tudo que eu me coloquei à disposição a fazer e fui lá e fiz. Eu senti a surpresa de conseguir fazer. E isso me dava uma satisfação muito grande. Então, a recompensa de você se desafiar é a satisfação, é o flow, né? De você se esforçar para fazer algo bem feito, ir lá fazer e isso dar certo. Não precisa ser o show mais impactante de todos, mas precisa significar para você. Então eu percebia que, aquilo que eu imaginava que eu jamais conseguiria fazer, a partir do momento que eu me coloquei à disposição, me dispus a fazer, eu fui lá com coragem e fiz. Então eu tive que usar a coragem para amenizar, eu não vou falar acabar, mas amenizar com a timidez. Porque a timidez, volta e meia, ela está aqui. E você começou, né, já escrevendo esse artigo e falando um pouquinho justamente sobre essa menina, né, e sobre essa história dessa menina. Mas você tem 3 conceitos muito interessantes que constroem a sua narrativa dentro do artigo. Né? É verdade, ordem e zelo. Esses 3 pilares, o capítulo que eu trago no livro, e eu lancei agora, né, o livro Comunicação e Oratória na Prática, eu trago o capítulo Os 3 Pilares da Comunicação de Impacto. E esses 3 pilares são o que você acabou de falar, verdade, ordem e zelo, que formam a palavra voz, que é nada mais, nada menos que o programa de mentoria que eu comecei esse ano a colocar em prática. E como que eu cheguei nessa palavra voz, com esses 3 pilares? Eu cheguei nessa conclusão, que é uma conclusão prática da comunicação das pessoas, das empresas, das marcas. Porque sem verdade, você não comunica com confiança. E o que é a verdade? A verdade é você trazer seus valores, suas crenças para dentro da narrativa, para dentro da mensagem. Quando você faz isso com verdade, quando você alinha a sua comunicação com a sua verdade, a partir daquilo que você acredita, você passa genuinamente confiança e credibilidade. Agora, eu queria te perguntar, assim, você que também consome muito os conteúdos, né, de comunicação, naturalmente, quem está na área de comunicação até faz parte do trabalho, né, consumir também essa comunicação. Qual que é a sua percepção com relação à verdade dos conteúdos que você observa? Eu observo muitas pessoas não sabendo o que fazer. Eu sei que eu preciso me comunicar mais nas redes sociais. Vamos colocar assim, um médico. O médico que entendeu que hoje todo mundo que trabalha na área de saúde, médicos, dentistas, para eles venderem o seu serviço, eles precisam aparecer. Todo mundo está entendendo isso. Né? A gente já passou pela era em que só alguns entenderam isso e agora todo não eram bem mundo. vistos, não eram bem, as pessoas estão fazendo propaganda, não pode. Receio. Hoje, quem não se apresenta não vende. E o que tem muito aí? Muito barulho e pouca escuta, muito barulho e pouca conexão, muita fala e pouca venda. Por quê? Você não alinhou essa verdade. Então, você acaba, eu preciso gravar mais vídeos na internet. E aí você se fixa no conteúdo, mas você esquece que esse conteúdo, você esquece o que você precisa. Qual é a mensagem que você quer passar para o outro para que ele haja? Então você não tem intencionalidade, você fala sobre aquilo que você domina, mas aí você não coloca isso de uma forma estruturada. Fica confuso para quem está ouvindo, porque termos técnicos. Se você for usar os termos técnicos que você usa com a sua equipe, no centro cirúrgico, ali com o público que vai comprar o seu serviço, não vai conectar. Então você vê muita gente querendo falar, sabendo que precisa falar, mas ele não sabe por onde começar. E aí o que ele acaba fazendo, muitas vezes, e aí muitos caem nesse erro, acaba copiando o jeito de falar de alguém. Porque aquilo lá está dando certo, então eu vou copiar o jeito dele falar. Só que não é ele, aí ninguém reconhece, não é verdade. Porque aí, quem é o público dele? Por exemplo, os pacientes desse médico ou do dentista. E aí eles falam, nossa, como ele está diferente, não é a mesma pessoa que eu conheço.
Então você acaba... É um fake, né? Você cria um fake de você mesmo a partir do que você acha que está dando certo. E eu acho que isso é tão comum, assim, né, que a internet ela vai criando alguns termos, né? Um dos termos que a internet criou já há algum tempo é a síndrome do impostor. E talvez a síndrome do impostor, além de outros sentimentos também que traz ali, tá também nisso, né? Da pessoa não tá trazendo ali a verdade dela, ela tá procurando copiar um conteúdo viral de outra pessoa, mas aquilo não é a verdade, não corresponde à personalidade dela. E talvez também esse seja um medo desses profissionais, né, de entrarem na internet e não colocarem ali a sua verdade, né, não colocarem ali, não conseguirem transmitir a sua imagem real. Uhum. Então, assim, como que você solucionou? E assim, você traz uma fórmula, né? Eu vi que você traz uma formulinha ali dentro do seu conteúdo. Como que você chegou nessa fórmula para tentar traduzir melhor esse? Primeiro, a pessoa ela tem que pensar que no contexto do que ela está trazendo. Depois ela tem que pensar no valor que ela quer passar. E por último, qual é a direção? Uhum. Então, quando você usa verdade, quando você constrói a verdade na sua mensagem, ele tem que estar alinhado com essas 3 bases. Uhum. Contexto, valor e ação. Direção. Porque a sua verdade, ele tem que trazer isso. Uhum. O contexto é o que você vai falar. Então, você tem que pensar um pouquinho antes o que você quer trazer de mensagem. Qual é o contexto dessa mensagem? Trazer valores como, em vez de você falar, em 7 dias você vai emagrecer X quilos. Em vez de você falar isso, você traz... sumiu a palavra aqui agora. Traz um dado, uma informação. Isso, você traz dados, você traz evidências. Por exemplo, normalmente, uma pessoa que segue à risca todas as nossas sugestões, ela tende a emagrecer, perder X quilos durante 7 dias. Ou X% das pessoas que fazem isso, você traz elementos que evidenciam uma verdade. Sim. E não parece uma fórmula mágica. Você traz essa evidência. Isso é valor, isso traz valor para a sua fala. Então ela traz mais peso e traz mais verdade. Você alinha a sua narrativa com algo que traga confiança e não que pareça algo mirabolante. Sim. Não é uma fórmula mágica, não é uma pílula mágica. E as pessoas elas estão muito acostumadas hoje a verem essas pílulas sendo vendidas. Sim. E ninguém mais está caindo nesse conto não, porque o marketing que evoluiu tanto, né, de 30 anos para cá, hoje você não vende mais nada falando só de uma promoção. Você vende a partir do momento que você envolve a pessoa ao ponto dela gostar da sua cultura, como empresa, como marca, e ela se enxergar dentro dessa marca. Tem que fazer sentido para ela participar daquilo, porque é uma experiência. Sim. Então não existe mais a manipulação. Muito se fala dos gatilhos mentais, mas eles antes eram usados de uma forma, hoje esses gatilhos são usados para realmente fazer com que o seu cliente sinta, visualize, perceba, através da visão dele, do mapa de mundo dele. Então você vai falar com uma pessoa que é mais visual, você vai trazer esses elementos. Imagine você aí em você casa, já está entrando numa seara de PNL, que é de PNL. Mas até aproveitando, pegando o gancho disso que você está falando, né, você também aproveitou muito a PNL dentro desse seu aperfeiçoamento de oratória, e no seu artigo você cita muito Bandler, né? Sim. E Aristóteles também, que não é PNL, mas que traz também a essência, né? E embasa também. Assim, qual a importância da PNL? E isso chegou a virar uma chave, né? Tá se usando tanto esse termo de virada de chave, né? Mas isso chegou a virar uma chave, assim, com relação à oratória na sua vida? Acredito que sim, porque apesar de eu ter seguido o caminho da comunicação, em muitos momentos eu fracassei me comunicando. Eu me senti frustrada ao me comunicar. E com a PNL, a Programação Neurolinguística, eu notei que minha comunicação precisava de um alinhamento. E quando eu trago voz,
A voz é o alinhamento, porque eu estou alinhando a comunicação dentro daquilo que eu acredito, depois de ter mais de 19 anos, como você citou, ter trabalhado com tantas marcas, empresas diferentes, de áreas completamente diferentes, perfis de pessoas completamente diferentes, onde eu tive que ouvir as dores dos clientes e ter inteligência emocional também, teve que trabalhar essa inteligência emocional para lidar com tantos perfis diferentes, que foi uma grande escola para mim, né, ter que lidar com pessoas tão diferentes umas das outras. Eu percebi que a PNL ela me dava mais fluidez na comunicação, coisa que eu até tinha em alguns momentos sem ser intencional. Então a PNL, a programação neurolinguística, ela me deu mais intencionalidade. Então hoje eu percebo que o melhor exercício é pensar o que você vai falar antes de falar. E pensar principalmente qual é a ação que você espera do outro a partir do que você fala. Sim. Isso não é manipulação, isso é ter empatia. Porque se você se adapta à comunicação, à forma de ouvir do outro e de se comunicar do outro, você vai ter mais... a sua comunicação vai ser mais certeira e o que você fala vai ter mais assertividade. E a tal da intencionalidade, que também é muito apregoada na PNL, de você ser intencional naquilo que você quer falar, né? Porque se você não é intencional, às vezes você está meio perdido. E está falando ao vento, né? E você não chega a lugar nenhum. Você e dá aí, voltas. Eu vou até aproveitar esse ponto para a gente entrar no segundo ponto do que você também trata, né, no seu artigo, que é a ordem. Que eu achei também sensacional o insight da ordem. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tópico. Esse pilar é muito importante, porque sem ordem, o seu ouvinte fica perdido. Tentando adivinhar o que você está falando, tentando adivinhar no que aquilo que você está falando vai dar. Porque o ser humano, apesar de sermos muito imprevisíveis, a gente anseia por previsibilidade. Já parou para pensar nisso? É verdade. Se você vai no médico, voltando ao médico de novo, você vai ao médico, você espera que ele faça uma anamnese, que ele faça perguntas para você, que depois ele passe uma lista de exames que você vai fazer, depois ele fale sobre o tratamento que possivelmente você vai fazer e te explique o passo a passo desse tratamento. Se ele, na comunicação dele, começa pelo tratamento, fala do pós-operatório e por último faz a anamnese, você fica confuso, você não tem congruência, né? Você não sente segurança, porque não está dentro, não está alinhado com a ordem, com a estrutura que você imaginou. Então, a comunicação bem feita, bem estruturada, é aquela que tem começo, meio e fim. E o que é o começo? O começo tem que prender a atenção, o meio tem que provar e o fim tem que direcionar. É muito parecido com o contexto, valor e direção também da fórmula ali da verdade. Na comunicação, a ordem é um dos fatores assim mais importantes. Então você estrutura primeiro aquilo que você vai falar, pensa nessa estrutura e aí você fala. Que aí a intencionalidade ela vai estar presente, a congruência vai estar presente, porque é ali que você desconecta. A pessoa desconecta de você. Quando ela vê incongruências, ou micro-incongruências, que a gente aprende muito na PNL também. É o que você fala, é o que você sente, é o que você entrega. E se isso não estiver alinhado, fica confuso para quem está ouvindo. Então a estrutura é muito importante. E aí eu coloquei esse nome como ordem, porque a ordem das coisas, ela é essencial na comunicação. É verdade. Aí fica a dica, gente. Sem estrutura não tem como comunicar bem. Sim. Eu queria saber, né, aproveitando que a gente está, eu ainda vou te perguntar sobre o último tópico, mas assim, na sua evolução da sua comunicação no decorrer dos anos, como isso acontecia quando você se apresentava num palco, sem as ferramentas que hoje você tem de PNL, de oratória, né, e toda essa caminhada que você teve, e como você percebe que é hoje? Eu percebo que tem essa intencionalidade, né? Antes não tinha, então você mentaliza o que você vai falar, mas é muito importante você verbalizar. Então,
tudo é treinável, e principalmente a oratória, porque a comunicação e a oratória, elas estão juntas, né? A oratória você precisa treinar, você precisa gravar vídeos para você mesmo, e você precisa falar, verbalizar, porque você pensa, você acha que está tudo alinhado aqui, e que na hora você vai chegar e vai falar tudo, e não é assim, porque aí vem a questão emocional, aí vem a vergonhinha que vai bater, no meu caso a timidez, atrapalha, então você tem que treinar isso. E quanto mais você fala, por exemplo, um dos exercícios que eu fiz para me ajudar a falar melhor, gravar áudios. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa e eu percebo que ela dá uma brecha para gravar, eu não gosto de mandar um primeiro mensagem como um áudio, porque eu acho que é um pouco invasivo, as pessoas às vezes não estão no momento bom para ouvir um áudio, né? Mas aí eu percebo que a pessoa mandou um áudio, aí é ótimo, daí eu começo a mandar áudio também, aí eu vou exercitando a fala. Porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você escrever e outra coisa é você falar. Às vezes você escreve, eu sempre falei isso, eu escrevo muito melhor do que eu falo, sempre falei isso na minha vida. Olha que engraçado. Que interessante. Por quê? Escrevendo... Você já empatou? Não empatei ainda, gente. Eu estou em uma eterna construção, em eterna evolução, porque eu não me considero uma pessoa, uma grande oradora, de jeito nenhum. Acho que estou aqui aprendendo. Inclusive, todos os dias é um exercício diário, colocar em prática o meu código voz. Todo dia eu estou tentando colocar isso. Porque precisa funcionar para mim, precisa funcionar com o meu mentorado, precisa funcionar para as pessoas que lerem o livro. Então eu preciso acreditar muito nisso e eu preciso que ele dê certo para mim. E tem dado, graças a Deus. Eu tenho visto cada vez mais que... E depois que eu li alguns livros, reli, porque na faculdade li muito sobre a teoria da comunicação, Aristóteles, Cícero, que falam sobre a comunicação, as narrativas, a mensagem, os ruídos, e aí relendo isso para poder fazer o meu capítulo, eu percebi, gente, olha que legal, isso tudo aqui chancela o que eu estou trazendo, a ordem, a voz, o código voz, verdade, ordem e zelo. Então, sempre falei, eu escrevo melhor, porque você escrevendo, você concatena ali as ideias, você está escrevendo, vai, apaga, né? Na fala você não pode fazer isso. E aí você precisa ter mais intencionalidade, estrutura e pensar que você não está falando sozinho, você está falando para outra pessoa. E por falar nessa terceira pessoa, nessa pessoa que está ouvindo, a gente tem o zelo, né? E é importante, e talvez essa seja uma das grandes falhas de comunicação, é quando a pessoa só está pensando na própria verdade e em palavras bonitas, mas ela não está levando em consideração a persona, né, que é o público ali que vai ser impactado por essa mensagem. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tópico especial, esse pilar que você definiu dentro desse conceito de voz. Sueli, a voz e essa parte do zelo, que é o cuidado com o outro, me impactou de uma maneira muito grande quando eu estava fazendo vários cursos de programação neurolinguística. Que eu percebi, gente, o mapa de cada um sobre o mundo é único. E a gente precisa aprender a falar para o outro, não do jeito que a gente acha que é certo, mas do jeito que a gente quer ser entendido. Então, muitas vezes você faz uma reflexão sobre algo que você falou, mas eu não falei aquilo. Mas se a pessoa entendeu aquilo outro, é porque você falou de um jeito sem levar em consideração o mapa dela. Eu não estou falando de conhecer profundamente outra pessoa, mas com um pouco de conversa você consegue pegar um pouquinho do seu público, um pouquinho ali do que ele espera de você. Então, eu falo que zelo na comunicação é empatia na prática, que é você realmente se esvaziar de si e pensar no outro e o que ele precisa ouvir. E eu não estou falando de maquiar a comunicação, mas de lembrar que você está ali para servir, que o mais importante não é você, mas é a mensagem que vai impactar ele. E isso que eu acho que é o pulo do gato de todo orador, é não pensar que eu vou impactar as pessoas. Eu vou ser lembrada. O que precisa ser lembrado é a sua mensagem. E a sua mensagem só vai ser lembrada se impactar o outro, se entrar no coração do outro. E só vai entrar no coração do outro se ele se identificar. Então, tá vendo a grandiosidade que é o zelo na comunicação? Sim.
Você não está falando para porta, você não está falando para um objeto, você está falando com outro ser humano que é diferente de você. Você às vezes é visual e ele é auditivo, e isso é muito importante que você entenda, porque aí você vai fazer com que ele te entenda melhor. E agora, como que você entende se a pessoa é visual, se ela é auditiva? Como é que você percebe, como é que você capta isso? Quando você quer se conectar com o outro, você capta isso. Por exemplo, na PNL a gente fala muito sobre se conectar e usar o rapport para isso. A gente está sentada aqui, as duas de perna aberta. Já em rapport. Já estamos em rapport, nossa respiração está quase juntas. Sim. Você olha para mim e você balança a cabeça, o que eu faço? Balanço junto. É se conectar, e isso é interessantíssimo, porque o rapport ele acontece assim visualmente, você percebe se você, eu tô falando com você, se você vira um pouquinho o ouvido assim para me ouvir melhor, você é mais auditiva, então você vai pegando numa conversa, com um público que é online, isso é um pouco mais difícil de você fazer, mas você sabe que público que você quer atingir e você tem que saber quais são as dores, as necessidades desse público, então você vai adaptando. Se o seu produto é mais visual, você também vai adaptando para que ele pegue vários níveis, porque ali o seu público você não tem como definir. Então você vai tentar fazer o quê? Mesclar aquele produto que você tem, aquele serviço que você tem, para que diferentes perfis de pessoas, com diferentes perfis de comunicação, elas entendam e comprem a sua ideia. Agora, Denise, eu queria te fazer uma pergunta, né? Que assim, que você fez participou, fez um capítulo desse livro que foi montado com especialistas em comunicação de todo o Brasil. E eu queria que você contasse pra gente como que você chegou nesse livro, como foi essa história e assim, que você está dando essa contribuição, mas assim, você está entre grandes especialistas também de comunicação e oratória. Como que esse livro chegou até você? Eu fui pescada, Sueli, ali na rede social, no Instagram. A partir do momento que você toma decisões na sua vida, as coisas elas simplesmente acontecem. É assim com você também? Sim. Comigo eu percebi... Se você não fizer nada, não acontece. Nos últimos anos eu percebi que tomadas de decisões, só de eu falar para o universo assim, eu vou fazer isso, vou passar a fazer isso, as coisas começam a acontecer. É meio que uma congruência do universo com você, com tudo que você está fazendo. E a partir do momento que eu falei que eu ia escrever um livro, eu comecei a estruturar, comecei a escrever sobre os 3 pilares da comunicação de impacto, que é o meu capítulo, e eu ia escrever um livro todo. Eu ainda pretendo voltar e escrever esse livro solo. Sim. Só que na minha vida corrida, atendendo clientes, sendo repórter do Brasil, etc., que também é um braço da minha agência, que é um veículo de comunicação, um portal, podcast que também faço, viagens, eventos que eu palestro, eventos que eu participo. Gente, não consigo parar para escrever esses capítulos desse meu livro. Cadê o tempo? E aí eu tinha colocado uma estrutura, tinha colocado uma meta, uma programação, um cronograma para que escrever esse livro. E eu estava furando com o cronograma o tempo todo. E aí eu comecei também a estudar neurociência aplicada ao marketing e ao branding, que é uma pós que eu estou fazendo agora, uma especialização. Nossa, que legal. Então é muita coisa que eu estou fazendo e eu amo estudar, amo o comportamento humano, amo estudar sobre desenvolvimento. E voltando à sua pergunta, fui encontrada ali pela Chave Mestra, que é a editora lá de Alphaville, São Paulo. Está em vários lugares do Brasil também. Eles me acharam e chamou a atenção deles a minha estrutura de comunicação ali, o que eu trago de formações. Então, eu sou jornalista, especialista em comunicação, trabalho com mentoria, trabalho com PNL. Isso tudo chamou a atenção deles e aí veio o convite para participar. E eles me falaram que eram 25 especialistas. Gente, são 25, eu falo o seguinte... São 25 especialistas do Brasil todo, como você citou. Sim. Psicólogos, fonoaudiólogos, jornalistas como eu, advogados que se tornaram professores de oratória, professores de escola que se transformaram também em professores de oratória, palestrantes, mentores, pessoas ali das mais diversas áreas de atuação. Isso aqui não é só um livro. A gente brinca, nós autores do livro, a gente brinca que é uma mentoria em mãos. Você quer mudar o jogo da sua comunicação?
Leia em 25 dias, um capítulo por dia, e você vai dar um up na sua comunicação. Não pode falar que se você vai transformar, vai virar um orador, não é isso, porque tudo é treino. Sim. Mas você já vai abrir a sua mente para uma comunicação melhor e mais intencional. Então, assim, honrando com todos os demais participantes dessa obra, gente, só tem gente boa aqui. E eu, muito honrada de participar, né? Nunca tinha escrito um livro, estava escrevendo o meu. Já estava no caminho, que então, eu sei. Deus veio e falou assim, minha filha, você não está conseguindo, não, escrever esse livro. Então, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou te dar um empurrãozinho, a chave mestra vai te ligar e você vai fazer um capítulo. Por quê? Primeiro você começa, depois você melhora, não é? Sim. Então, foi isso. E eu amei escrever. Foi, assim, um mês intenso. Em um mês eu escrevi o capítulo, mas ele já estava todo aqui e todo aqui no meu coração. Porque eu já tinha desenvolvido o método, o Voz, Código Voz. Eu já tinha desenvolvido ele, eu já estava falando sobre ele, já estava escrevendo sobre ele. Então, não, foi só resumir isso e conseguir colocar isso num capítulo. E aí que eu fui atrás também das chancelas, que são a parte teórica para embasar, porque nada como você, como eu falei antes, você pegar evidências, valores para aplicar no que você faz. Evidências validadas, né? Validadas. Porque isso também é uma coisa importante. Agora eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, muita gente acha que não precisa aprender oratória, porque se comunica muito, porque fala muito, às vezes já é professor, né? E às vezes essas pessoas, elas não se comunicam bem. Você acha que, assim, que oratória é saber falar? Gente, oratória não é saber falar bonito, né? Por exemplo, impostar a voz e falar como orador, como um pregador na igreja, né? Você falar muito não significa que você fale bem. Você falar muito não significa que você está se comunicando. Sim. Porque se comunicar é você falar, a mensagem chegar, você ser compreendido. Se isso não acontece, você só fala. Você não está se comunicando. Então, o contrário também é importante. Você não falar nunca, você não se impor em certas situações e deixar só o outro falar, só o outro decidir as coisas por você, porque, por exemplo, numa caminhada empresarial, você nunca fala nada, você não se impõe, você não coloca Você perde oportunidades. Você perde oportunidades, inclusive com o cliente, de fechar um contrato. Sim. Deixar o cliente pensar algo totalmente diferente do que é o seu trabalho e você não ter a coragem de explicar para ele que não é aquilo. Não só coragem, às vezes falta mesmo estrutura. Eu queria poder falar, mas eu não sei como convencê-lo. As vendas são muito assim. Você precisa estruturar toda a sua comunicação para que ele entenda e que ele compre. Opa, isso aqui faz sentido para mim, mas ele só vai chegar na conclusão de que faz sentido para ele se você conseguir falar, comunicar isso. Então, os dois extremos, não falar nunca e falar demais, não é comunicar. Muita gente fala assim, mas é importante a escutativa. Ok, você precisa escutar o outro, você precisa abrir seu coração para entender o outro antes de falar, obviamente. Mas se você só ouve, e você também não está se comunicando. Sim. Né? E o contrário também, né? Isso que eu queria te perguntar. Você acredita que as pessoas que não têm capacidade de escutar e prestar atenção na mensagem do outro são bons oradores? Com certeza não. Porque ele precisa entender como o outro se comunica. E se ele não trocar com o outro, se ele não conversar, se ele não ouvir o outro, como é que ele vai saber? Só olhando, você tira muitas conclusões, porque existe a comunicação não verbal. Claro. Mas são só frames, né? São pequenos frames daquilo que você está vendo. Você não está vendo tudo. É raso. É raso. Uma pessoa que chega num evento, dependendo da vestimenta dela, você tira muitas conclusões. Mas a partir do momento que ela fala, você tira outras... Nossa, é totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Ou às vezes a pessoa se comunica muito além do que você imaginava. E ao contrário também, uma pessoa mal vestida, de repente ela fala e transforma o ambiente. Então a gente se valida muitas vezes só pelo que a gente vê. E se você não ouve, fica complicado. Por isso que é muito importante você ver muitos palestrantes grandes trocando com o público. Né? Ele está ali, de repente ele faz uma pergunta porque ele está ali colhendo informações. Mesmo que ele seja o centro das atenções naquele momento, esteja palestrando para 1.000, 2.000 pessoas, ele sempre vai fazer alguma troca, porque ele precisa ter um feedback.
A gente vê isso com as pessoas que a gente segue, que a gente, por exemplo, no INER mesmo, no instituto que a gente fez os cursos de PNL, o grande mestre Eduardo Rocha está sempre ali fazendo isso. E eu me espelho muito nele. A gente está numa era que tudo é assim, estou te modelando, hein? Estou te modelando. Isso é muito legal, porque fala sobre inspiração. E eu me inspiro muito nele, eu me inspiro muito no jeitinho que a Paula fala, né? Porque é interessante ver como os grandes oradores, as pessoas que já estão ali há muito tempo, e a gente vai aprendendo com eles. Agora, sim, outra pergunta também que eu tenho é que a gente tem vivido agora, dentro da comunicação, com uma invasão, né, de inteligências artificiais que acabam muitas vezes substituindo o que a gente pode entregar de conteúdo. Então, assim, eu queria que você, olhando para o horizonte, me falasse qual a sua perspectiva da comunicação a partir desse novo agente que está entre nós, né? Quem não está usando hoje a inteligência artificial está ficando para trás, né? A gente vê muita coisa. Ontem mesmo a gente estava no evento e falaram sobre isso, sobre inteligência artificial. E eu falei, gente, os grandes escritórios de advocacia, poxa, os advogados são inteligentíssimos, os grandes oradores, eles precisam aprender a falar para poder convencer o juiz do seu argumento. Mas até os grandes escritórios, eles não estão mais aceitando que uma petição chegue para eles sem antes ter passado pela inteligência artificial dos seus colaboradores ali, os advogados. Por quê? Erro de português. Ninguém mais aceita. Hoje, na era digital, na era da inteligência artificial, erro de português é inaceitável. Que você passa ali e faz uma revisão em questão de segundos, né? Sim. Então, a produtividade das agências de comunicação, das empresas em geral, os escritórios de advocacia, a gente precisa disso para gerar produtividade, acelerar o nosso tempo. Sim. Isso é muito importante. Mas é importante também que a gente entenda que nós temos uma coisa que a inteligência artificial jamais vai ter, que é a consciência. Ele tem a inteligência artificial, mas a consciência quem temos somos nós. Então ele não é uma máquina consciente, ele é uma máquina ciente. Ele tem toda a ciência a seu favor, tem todas as pesquisas. As conexões, né? Agora, quem vai dar consciência para a sua mensagem é você. Então, a inteligência artificial ela ajuda muito, mas a gente não pode depender completamente dela, porque é você que vai treinar ela, é a sua consciência. E muitas pessoas estão se valendo da inteligência para questões emocionais, né, busca, e é um grande risco, porque ela vai só falar o que você quer ouvir, que ela já te estudou ali. Você está treinando ela com o seu jeitinho, ela vai falar muita coisa que você quer ouvir. Ela vai ter um viés de confirmação e ela não vai fazer nenhum contraponto. E é perigoso, porque se você... já tem relatos, né, de pessoas que falaram que queriam atentar contra a sua própria vida e ali a inteligência concordou. Já teve relatos disso acontecendo. Assim, recentemente eu vi que fiquei sabendo sobre isso. E é perigosíssimo. Por quê? A inteligência ela não tem consciência, ela não tem nem remorso. Imagina, ela não tem sentimento. Ela não tem um remorso se acontecer alguma coisa com você, de ela, poxa, eu induzi. Isso quem temos somos nós, humanos. E a gente tem que entender que ali não é um outro humano. E as pessoas estão começando a confundir isso. Então, a tendência é que a gente use cada vez mais, não tem como voltar atrás, mas é preciso que a gente faça isso cada vez com maior responsabilidade e principalmente que isso seja regulado, né? Que exista realmente, está caminhando para uma lei, né, da inteligência artificial, e é importantíssimo para o uso responsável dessas ferramentas que só vão aumentar cada vez mais. Denise, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, que está maravilhosa e não acaba o assunto. Mas eu queria que você desse um conselho para uma pessoa que gostaria de ser um grande orador, mas que é muito tímido, que tem muita dificuldade. Eu sei que o seu livro já é um caminho, né? Um dos caminhos, mas destravar todo esse processo de comunicação é complexo e precisa, né, de uma caminhada, às vezes, um pouco maior. Qual é o seu conselho de caminhada para essas pessoas que querem alcançar e querem ser, sim, grandes oradores? Primeiro, nunca pare de estudar. Eu descobri recentemente que o que eu mais gosto de fazer nas horas vagas
é estudar. Então, quem quer aprender uma nova habilidade, seja ela comunicar melhor, estude. Veja o que os outros estão fazendo, não para copiar, mas para entender qual é a sua forma de comunicar. E pense antes de falar. Pense, escreva, fale para você mesmo, que tudo é treino. Então, grave áudios para você mesmo, crie um grupo no WhatsApp só para você e grave áudios diários para você e vai melhorando, porque tudo é treino. Você não nasceu orador, você pode se tornar um orador ou você pode se tornar uma pessoa que fala melhor na sua reunião, que você lidere melhor, inspire as pessoas a te seguirem as suas ideias. Só aí você já venceu. Porque quando se fala em oratória, a gente pensa muito na pessoa, no palestrante, na pessoa que vai ser realmente um grande orador, que vai estar nos palcos de grandes eventos. E nem sempre oratória é sobre isso. Oratória é sobre você se comunicar melhor, com mais intencionalidade e principalmente com credibilidade, trazendo aquilo que é o essencial do código voz, que é a verdade. É a sua verdade para a verdade dos outros, para que os outros entendam que aquela verdade pode mudar a realidade dela. Então a ideia é passar a informação estruturada, com ordem, começo, meio e fim, levando ele a entender que ele precisa daquilo e, por fim, aquilo é para ele. Ele está entendendo que a comunicação é para ele. Então é assim que você vai começar a ter mais intencionalidade e mais assertividade em tudo que você fizer a partir da comunicação. E treino, leia o livro Comunicação e Oratória na Prática. E quem quiser comprar e adquirir o livro, como é que faz para comprar? Quais são também os seus meus projetos, seus contatos, né, suas redes, para as pessoas também entrarem em contato contigo? Gente, quem quiser adquirir o Comunicação e Oratória na Prática e mudar o jogo da sua comunicação em 25 dias, lendo um capítulozinho por dia, que é bem curtinho, né? Mas é curtinho e profundo. Pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, o Instagram Denise Marges, tudo junto. E tem um site também, que eu acabei de lançar na semana do livro, códigovoz.com.br. Lá, além de mais informações sobre o livro, tem um pouquinho sobre a mentoria que eu estou também desenvolvendo, que eu estou já aplicando com outras pessoas. Tem muita novidade para colocar no site. Tem um vídeo, aulas que eu vou lançar também, um curso online. E não só sobre oratória, mas sobre esse alinhamento da comunicação, porque eu falo muito que não é só oratória, é uma comunicação alinhada, porque quando você começa a falar, essa comunicação ela precisa estar alinhada antes. Então você precisa entender quem você é, para entender como que você vai se comunicar. Que esse como comunicar tem que ter o seu jeito, tem que ter a sua verdade, o seu jeito de falar, e não o jeito do outro. Então, não é sobre copiar ninguém, né, repetindo aqui. Então, códigovoz.com.br, acessem lá, tem a minha mentoria, tem um pouco mais sobre informações, vai ser atualizado com mais coisas, mais novidades. Me segue no Instagram, fala comigo no direct que você reserva seu livro aqui comigo. Autografado? Autografado, com certeza. É só passar o nome. Lá eu passo as informações sobre o valor do livro, peço o endereço da pessoa, então eu mando entregar certinho pelo endereço da pessoa, pelo correio, e depois entrego em mãos para ela. Olha só, já autografado, com certeza, com uma dedicatória bem legal. Assim como eu vou fazer para você. Ah, sim. Estou ansiosa por isso. E hoje nós tivemos a honra de receber aqui na Esplanada Comunicação a Denise Marges, e ela falou sobre verdade, sobre ordem, sobre zelo e sobre o lançamento dessa teoria dentro de um livro de comunicação e oratória, que é uma leitura indispensável agora para o ano de 2026. Ela traz um grande desafio para você ler durante 25 dias, um capítulo por dia desse livro e modificar a sua oratória. Foi um prazer, Denise, te receber, uma honra te receber aqui na nossa casa, Esplanada Sua Casa também. Obrigada, Sueli, obrigada a todos que nos acompanharam, eu fico à disposição. Obrigada.